Olá, amigos, muito bom dia. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa de todos os domingos, de 11h30 até 12h30. Hoje aqui comigo, nosso amigo Pedro, com aquela camisa havaiana, mais uma das milhares que ele tem, né? Daqui a pouco ele vai sair meio-dia e o Jean vai fazer a segunda parte aqui com a gente. Hoje estamos fazendo uma live aqui ao vivo, tá? Então o programa está sendo assistido no Facebook, no YouTube, vocês escutando pela rádio, em diversos lugares, não só do Brasil, mas também pelo mundo, porque a internet facilitou muito a comunicação. Para o pessoal que está na live, está assistindo, eu estou com um tampão aqui no olho esquerdo, porque eu tive um problema ontem nesse olho, fui no hospital e foi feito um pequeno procedimento. Eu preciso ficar com esse tampão durante uma semana para evitar a exposição do olho à claridade ou a partículas de poeira no ar. Então não estranho eu estar com esse tampão aqui, está incomodando pra caramba, mas pelo menos o olho direito está destapado, está dando para ver normal. E se eu tirar o tampão eu enxergo normal, mas eu prejudicarei a recuperação, então não estranho eu estar com esse tampão aqui. Hoje eu tô, Pedro, pirata, né? Vamos lá. Agora, o importante é que o chakra frontal está aberto, está aceso e não está com tampão. E aí dá para perceber uma série de coisas e dá para daí clarear uma série de pontos para vocês dentro desses estudos espirituais que todos nós gostamos tanto. No programa anterior, eu falei bastante do chakra da base da coluna, falei novamente dos chakras secundários. O programa foi uma sequência do programa do dia 22 de dezembro de 2019, onde eu falei dos chakras e dilatações energéticas. No programa passado, falei novamente das dilatações, citei vários pontos e prometi que hoje eu continuaria o tema. Por incrível que pareça, pessoal, está dando uma repercussão muito grande, porque normalmente os chakras secundários não são muito comentados na literatura de chakras e em grupos também que estudam o tema, e muitas pessoas sentem sensações bioenergéticas nesses pontos e não tem explicação. Então, na hora que eu estou explicando aqui, muita gente identifica que já sentiu aquilo e aí começa a fazer perguntas. Então, hoje eu vou finalizar o tema, já será o terceiro programa falando nisso, para que a gente no próximo domingo possa focar em cima de outros temas também pertinentes a esses estudos. Então, hoje eu vou concluir a parte dos chakras com as dilatações, dando foco principal nesses secundários, que eu ainda não tinha falado nos programas anteriores, um pouquinho sobre saídas do corpo também, algumas sensações, e eu estou devendo para vocês, porque semana passada não deu tempo, o texto do Ho'oponopono, mas eu não sei se eu vou conseguir passar ele hoje, porque como é uma live, nós não podemos usar música de fundo. E o tema do Ho'opono seria muito legal se tivesse uma trilha sonora por baixo dele, para dar aquele clima especial. Então, no próximo domingo, aí sim, como não será live, eu vou poder botar o Ho'opono para vocês, a mensagem que eu recebi, e vou colocar uma camada sonora bem legal para dar aquele tchan no texto para vocês. E eu trouxe também, tem dois textos recentes aqui comigo, também não sei se vai dar para ler por causa desse incômodo aqui no olho. Um dos textos fala da parte celta, da qual é muito cara para mim, por causa de experiências em vidas passadas entre os celtas, e eu tenho algo que me liga muito fortemente a essa tradição, assim como a tradição da velha Índia e da velha China também. Isso tudo somado aqui no brasileiro que eu sou dessa vida, ocidental, bem brasileiro, focando nas coisas do aqui e agora, mas com toda essa bagagem multirreencarnatória, principalmente da parte espiritual, oriunda de outras culturas. Felizmente eu consigo trazer isso e adaptar de uma forma universalista, espiritualista, adaptada para estudantes modernos aqui do Brasil, principalmente. Então, eu escrevi um texto que se chama Palavras para Lembrar dos Presentes da Presença, aonde eu botei meu coração no texto e coloquei os leitores também
no texto, no caso vocês, os ouvintes que escutaram a mensagem, se der tempo eu leio para vocês, se eu conseguir, se não, na semana que vem. E também, gente, eu fui ligado num trabalho de assistência espiritual num homem que estava desencarnando e um mentor espiritual que estava ajudando ele a sair do corpo, entrar naquela passagem luminosa para chegar em outro plano, conversava telepaticamente com ele. E esse mentor me conectou energeticamente nesse momento e eu sentia tudo que esse homem desencarnando estava sentindo, as energias que estavam chegando, o que estava sendo dito para ele, e a preocupação desse homem indo embora, já era um homem acima dos 60 anos, era com os filhos dele que ficariam aqui na Terra, filhos já adultos. E não era porque eles estavam passando necessidade, era preocupação com a evolução deles, como é que eles ficariam sem o pai que dava os conselhos aqui para eles durante a vida. E aí esse mentor conversou com ele e disse que também foi pai quando estava encarnado e passou uma mensagem linda para ele. Eu anotei tudinho, e é a desencarnação de um pai, um mentor que foi pai conversando de pai para pai, emocionante. Eu anotei tudo o que ele falava para ele na hora, porque eu sentia, porque estava ligado. E aí está aqui o texto também, vamos ver o andamento do programa, se der tempo a gente faz, se não, no domingo que vem com música, mas se der pelo menos um dos textos, esse talvez do pai, fosse legal passar aqui para vocês hoje, tá bom? Vamos lá. Muitas pessoas fizeram perguntas em relação aos chakras secundários, sensações, mandaram e-mails, colocaram comentários quando o programa entrou no YouTube, perguntando, e as pessoas perguntam bastante, sempre lembrando, eu não tenho como responder perguntas em comentários no YouTube, eu respondo aqui no programa ou no YouTube e em outros programas que eu tenho lá, na plataforma do YouTube, mas não dá para chegar e ficar respondendo um monte de perguntas individualizadas, porque a gente ocupa o tempo de estar falando de um tema mais geral que atenda o conhecimento para todo mundo, tá? Então a gente vai hoje concluir esse tema, tá? Uma pergunta que fizeram é a ativação das energias mediante a ação da prece. Uma pessoa citou que ela junta as mãos, faz a prece dela, que eu não sei qual é, ela não descreveu, isso não é importante, e ela sente as mãos ficarem bem quentes, ela sente ondas de calor descendo sobre ela na hora que ela está fazendo a prece. Gente, a prece pode mobilizar energias também. Não é que as nossas energias dependam da prece para circularem, ou serem absorvidas ou exteriorizadas. Nós podemos fazer isso com técnicas, força de vontade, ativação dos chakras, expansão das energias na aura, passagem de energias com as mãos e tantas outras modalidades. Mas na hora que a pessoa está fazendo uma prece, naturalmente ela se refere a uma referência superior a qual ela respeita e a qual ela eleva os pensamentos na direção dessa referência maior a qual o coração dela está ligado, seja a referência que a pessoa quiser. É óbvio que o cristão vai pensar em Jesus, o budista no Buda, por exemplo, o hindu no Krishna, um chinês vai pensar, por exemplo, no Lao Tse ou na deusa da compaixão Kuan Yin, um católico pode pensar na Maria, um judeu pode pensar em Abraão ou Moisés, um muçulmano pensando em Maomé, ou seja, o espírita pensando nos mentores, um ocultista pensando nos seus mestres ou avatares, tanto faz. O importante é que na hora que a pessoa esteja voltada para uma referência de luz, ela naturalmente eleva os pensamentos. E aí o que acontece? As energias seguem os pensamentos. Como a pessoa ergueu o pensamento, abriu o coração ao mesmo tempo, as energias delas ficam nessa vibe, elas entram nessa faixa energética, vamos chamar assim. Então, na hora que uma pessoa faz uma prece com amor, de coração, algo não formatado, em espírito e verdade, as energias se expandem, a aura fica colorida, podem descer energias superiores a partir daquela referência elevada que a pessoa pensou, essas energias podem ser emanadas para a pessoa, mentores extrafísicos que operam junto com a pessoa podem naquele instante passar energia para ela. Então, preces bem bacanas, lúdicas, não formatadas, de coração, por amor, elas expandem bem as energias. Havia um ditado celta
antigo que dizia assim: a prece altera o espaço. Que espaço? O físico, de 3 dimensões? Não. O espaço psíquico, o espaço energético. Porque na hora que a pessoa está fazendo a prece, a aura dela fica cheia de cores, dilata. Ou seja, a prece altera o espaço psíquico, energético, em torno da pessoa, movimentando as energias. Agora, muitas pessoas fazem preces por condicionamentos culturais ou religiosos. A pessoa fica repetindo coisas na mente. Aquela prece não tem alma, não tem coração. Isto pode acontecer também com pessoas que praticam a arte dos mantras, fazendo aquilo somente pro forma ou por repetição, sem ter alma, sem ter coração. Nós estamos falando de prece, essencialmente, algo bonito, algo bacana, de alma. E também tem gente que faz prece com motivos negativos. Agora mesmo, pode ter alguém fazendo uma prece contra um semelhante. Pode ter alguém fazendo uma prece com uma bomba na cintura, pode ter alguém com uma prece usando a Bíblia, o Corão, por exemplo, ou usando os Vedas da Índia, ou qualquer outra coisa com ódio do vizinho. Tudo isso pode acontecer, e isso não é prece, é o ego do ser humano usando a prece como arma de ataque ao outro semelhante. Vocês já imaginaram aquela prece? Ó Senhor, me ilumine, né? E que o Senhor faça tudo de bom acontecer para mim e que o Senhor possa, sei lá, fazer cair o karma sobre o meu vizinho que me incomoda, que ele está numa vibração pesada, né, Senhor? Que na minha prece o Senhor possa até ajudá-lo, porque meu vizinho não presta. Você já imaginou? Isso não é uma prece. Isso é uma condenação sobre a conduta do outro, é usar a prece para poder ficar afagando o próprio ego durante a prece. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de prece no sentido verdadeiro, em espírito e verdade, uma coisa de alma. Expande as energias, traz calor e vibrações também, tá bom? Então, respondida essa pergunta. A outra, cores no chakra frontal. Uma outra pessoa perguntou sobre na hora que ela está concentrada, ela vê várias faixas de cores no meio da testa dela. Isto é normal, pessoal. O chakra frontal, assim como todos os chakras, pode ter várias faixas de cores por dentro. Por observação de muitos anos, por clarividência, eu notei que os 3 chakras de baixo, umbilical, geniturinário e base da coluna, eles têm cores mais fixadas, não tem tanta variação. O chakra da base da coluna, ele apresenta o vermelhão, mas pode muitas vezes misturar o vermelho com o amarelo que desce do umbigo e dá um laranja avermelhado, por exemplo. Mas muitas vezes o chakra da base pode até tomar uma coloração cor de vinho, cor de diamante rubi, né? Aquela cor muito bonita também. O chakra geniturinário, normalmente alaranjado, pode receber o vermelho da base e ficar mais avermelhado também, mas pode receber o amarelo do chakra umbilical e também ganhar uma tonalidade entre o laranja e o amarelo. O chakra umbilical, muito amarelo, que é o prana, a energia extraída do processo da digestão dos elementos da alimentação da pessoa, normalmente amarelo, mas muitas vezes podem aparecer várias cores no chakra umbilical que não apenas reflete a alimentação da pessoa, mas reflete as emoções mais básicas. Eu não estou falando de amor, que está no chakra cardíaco, eu estou falando de emoções básicas como picuinha, raivinha, ciúminho, essas coisinhas que todos nós temos, precisamos trabalhar em cima de nós mesmos para erradicar essas picuinhas emocionais que a gente carrega, isso acumula no chakra umbilical. Então, muitas vezes, as cores dessas emoções ruins que a gente agrega no chakra umbilical podem assomar na boca do chakra, que nesse momento não parecerá amarelo. Ele poderá aparecer avermelhado por causa de uma raiva de alguém, por exemplo, poderá aparecer com uma cor acinzentada por causa de uma picuinha acalentada. Agora, quando chega do chakra cardíaco para cima, a configuração disso muda, porque os sentimentos maiores brotam no chakra cardíaco, chakra cardiorrespiratório. Amor, alegria, amizade, contentamento, essas coisas muito legais na parte afetiva, elas podem trazer energias rosadas na boca do chakra cardíaco, normalmente associada ao verde, aparece muito azul
no chakra peitoral por causa da devoção espiritual, devoção pelo céu. Aparece amarelo do prana do ar, da energia do ar, que um chinês chamaria de Qi, né? Amarelinho, brilhante. Então o chakra cardíaco alterna muitas cores a partir dos sentimentos da gente. O chakra da garganta, normalmente azul claro, mas vai depender do que a pessoa está falando no momento. Em algum momento, ela está falando de amor, fica rosa. Está falando mal de alguém, fica tudo escuro. E aí pode alterar também essas cores. Agora, os dois chakras que mais alteram as cores são os dois da cabeça. O frontal na testa e o chakra coronário no meio do alto da cabeça. O frontal, ele apresenta várias cores e eu vi muitas vezes, como se houvesse o chakra frontal expandindo, eu de olhos fechados, uma sensação como se formasse um túnel de luz, uma passagem toda multicolorida. E muitas vezes, durante o sono, uma pessoa pode ter uma saída do corpo sentindo a maior parte das sensações na boca de um dos chakras específicos. Então alguém pode falar assim, eu estava deitado, de repente parece que o meu peito abriu e eu saí do corpo pelo meio do peito, ou seja, uma projeção astral através do chakra cardíaco como portal. Muitas vezes acontece essa abertura na testa, a pessoa se sente saindo do corpo pela testa como se ela entrasse num túnel de luz, ou seja, a sensibilidade dela, antes da saída completa, está sendo projetada no frontal, a partir dali há uma dilatação da boca do chakra e a pessoa é expelida pela testa com a sensação de passar por uma luz. Nesse instante, dá a sensação de vários anéis coloridos dentro do chakra frontal. Isso ocorre também na clarividência, pode ocorrer durante um fenômeno anímico ou mediúnico, na meditação, e é absolutamente normal. Outra coisa, não confundir isso com, muitas vezes, um mentor espiritual abre uma passagem por sobre a aura da pessoa, uma espécie de janela interplanos, um Stargate extrafísico, um portal extrafísico sobre a pessoa está deitada, tendo aquelas clássicas sensações de não conseguir se mexer, a aura dilatando, não consegue abrir os olhos, não consegue gritar para chamar alguém, a pessoa está com medo, não entende o que está rolando, a aura dela começa a estufar, dilatar, ela está na iminência de uma saída do corpo. De repente ela vê uma abertura luminosa sobre ela e é arrebatada para dentro dessa abertura e ela fala assim, me senti entrando num túnel de luz e encontrei um mentor espiritual do outro lado me esperando. Esse túnel é uma passagem entre planos, né? Uma janela interplanos, como a física chamaria um wormhole, um buraco de minhoca, no caso extrafísico. Uma das teorias que é aventado hoje em dia é que como que, por exemplo, um extraterrestre poderia vir de um lugar bem distante numa nave, porque levaria milhares de anos-luz, mesmo com uma nave ultraveloz. Então, qual é uma das teorias aventadas nesses estudos? De que haveria tecnologia extraterrestre que abriria portais interplanos, ou melhor, interdimensionais. Então, está do outro lado da galáxia aquela civilização. Eles abrem um portal, a nave entra, em um segundo eles saem aqui no nosso lado, eliminando a distância. Um wormhole, um buraco de minhoca, como a física chama. Inclusive, tinha uma série muito bacana que passava, que eu adoro, eu tenho todos os DVDs dela, que era o Stargate SG-1. Eu adorava. E tinha também o Stargate Atlantis e o Stargate Universe. Eu acompanhei todos esses. Eu adoro Star Trek, Star Wars, eu adoro essas séries de ficção. E o Stargate SG-1 eu gostava muito. Eles entravam por um portal e saíam num planeta do outro lado da galáxia. Isso existe fora do corpo também, são wormholes extrafísicos, buracos de minhoca espiritual. Você sai, é arrebatado dentro de um deles e já se vê do outro lado. Isso também rola nas experiências de EQM, experiência de quase morte, onde a pessoa tem uma parada cardiorrespiratória, o médico consegue vir e ativar o metabolismo antes que a morte ocorra. Então, muitos relatos nesses momentos narram saídas do corpo. E boa parte desses relatos de experiências de quase morte, as pessoas descrevem a passagem por dentro de um túnel, que pode ser essas duas possibilidades. Uma abertura feita por mentores por sobre a pessoa, isso é comum nas saídas do corpo e também na hora da morte, para ajudar a arrebatar a pessoa para o lado de lá, mas muitas vezes pode ser o chakra frontal dando esse efeito de túnel e aí a sensação de multicores dentro da passagem. Se
a saída do corpo ocorrer pelo alto da cabeça, normalmente, quando a pessoa está sentada meditando, muito aprofundada, de repente ela se sente flutuando por sobre o corpo, por sobre a cabeça. Ela saiu pelo chakra coronário. O mesmo efeito se dá ali, a abertura de um túnel por cima da cabeça e a pessoa se sente subindo em linha reta para o infinito, porque o chakra coronário é o único que aponta para cima na direção das estrelas. Então pode ocorrer essas expansões também aí em cima e no chakra coronário. É onde eu tenho observado que é o chakra mais colorido de todos. Também, né, gente, é o chakra mais elevado da gente, chamado em sânscrito Sahasrara, o lótus das 1000 pétalas. É uma metáfora yogi para significar o chakra como se fosse uma flor que desabrocha para cima na direção do infinito, né, na direção da expansão da consciência para outros planos e outras dimensões, o que quer que seja, acima do limite nosso, uma transcendência para além dos limites humanos. Então, eu aproveitei a pergunta da pessoa sobre o frontal e já explanei direto as cores nos outros chakras, já emendei projeção astral junto, porque aí completa melhor a experiência e deixa tudo bem embasado, bem explicado, para que vocês que estudam esses temas possam ter uma base legal e percebam também claramente que é possível estudar tecnicamente todos esses temas sem ficar chato, sem ficar arrogante com nada, de forma simples, de forma humana, fluida, bem-humorada, leve, sem ficar enchendo o saco de ninguém, tipo, não posso falar isso com você porque você não é iniciado, não posso falar com você porque você não vai entender. Esse tipo de engessamento que muitas pessoas fizeram ao longo da história, tanto com as saídas do corpo quanto com os chakras. Por isso que é importante estar aqui na rádio, com um tempo de 1 hora, para poder explanar, explicar tudo direitinho, para deixar vocês com a consciência livre, leve, em cima desses estudos, sem todo aquele peso. Explicações racionais, conscientes e ao mesmo tempo alegres e tranquilas, para a gente fazer disso um estudo para melhorar a consciência da gente. E não tem como alguém melhorar se ela está reprimida, se ela está cheia de culpa, se toda hora alguém está enchendo o saco ou patrulhando ideologicamente a vida dela e o que ela faz. O melhor, estudar tudo isso de uma forma livre e o melhor de tudo, melhorar a própria consciência, o próprio caráter, estudando tudo isso. Porque se a gente não melhorar estudando isso, não vai adiantar nada esse tipo de estudos, que só vai atender o conhecimento do ego da gente como um acumulador de informação na mente. Não. Conhecimento tem que gerar transformação, abrir novos horizontes, e ao conhecimento a gente adiciona a ética, a alegria e amor para dar um tripé ético para que o conhecimento seja bem utilizado e nós possamos caminhar em frente com ele. Tudo bem aí, Pedro? Estamos quase no intervalo, mas ainda dá o quê? Uns 2, 3 minutos? Tá, então vamos lá. Nós temos 2 chakras laterais nas têmporas. São 2 chakras secundários do chakra frontal. Muitas vezes a pessoa sente dilatar os chakras das têmporas, eles acumulam muita energia às vezes e dá uma sensação de ardência ou de calor. E às vezes a mesma sensação que dá na testa, de pulsação, parecendo que tem um coraçãozinho batendo na testa, pode dar também nas laterais das têmporas. Eu acho, por observação, que muitas vezes o chakra frontal fica sobrecarregado com o excesso de imagens às quais nossa geração está exposta. Nossos bisavós não tinham tanto estímulo visual. O chakra frontal trabalha toda a informação visual que chega no deficiente visual. O chakra compensa com uma audição mais apurada, que já envolve o chakra laríngeo, tato mais apurado para compensar com outros sentidos. Mas na pessoa com a visão normal, muitas vezes o estímulo visual da internet, da telinha do computador, da telinha do celular, a tela da TV, olha a quantidade de imagem e luminosidade que a gente vem recebendo, que nossos bisavós não recebiam essa influência direta. Isso acumula muita energia no frontal, e aí quando a pessoa vai deitar,
ou fecha os olhos para meditar, ela fica em loop, aquele turbilhão de imagem, né? A nossa geração está muito estressada com excesso de informação aderido no chakra frontal. E um detalhe, um deficiente visual pode ter clarividência naturalmente, tá, gente? Que não envolve a visão física. E um deficiente visual pode ter o mesmo efeito de looping, com muita informação entrando nele também, às vezes acumulada no chakra frontal, pela imaginação visual do deficiente visual, que como não enxerga fisicamente, a mente dele pode criar milhares de imagens para compensar e saturar o chakra frontal. E isso pode causar uma compressão, e aí os chakras laterais acabam abrindo para que a energia possa fluir pelas laterais e descarregar a boca frontal do chakra da testa, que estava acumulada, então ela escapa pelas têmporas, que servem como descarrego das energias para ajudar a limpar a aura do chakra frontal. Estamos em cima, Pedro? Então, vamos lá para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta, pessoal. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui nos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, aqui na Avenida Paulista, número 2200, primeiro andar, programa aqui ao vivo. Hoje estamos fazendo uma live, o pessoal está acompanhando aí no Facebook. Trocou ali na produção, na técnica, saiu Pedro e entrou agora, meio-dia, o nosso amigo Jean, né? Ô Jean, quando o Pedro sai com aquelas camisas havaianas, você chega com a camisa normal, dá uma diferença no visual, cara, que as camisas dele são muito legais, né? Ah, é o Magnum? Tá certo. Gente, vamos continuar aí o nosso bate-papo sobre chakras secundários, tá? Semana que vem, aí a gente vai voltar a falar das saídas do corpo especificamente. Eu falei mais dos chakras nesses últimos programas, até pelas perguntas que vocês têm feito. São muitas perguntas, a repercussão do tema foi muito alta e por isso eu estou atendendo e estou estendendo o tema para mais o programa de hoje, tá bom? Nós temos 2 chakras nos mamilos, um de cada lado, um em cada mamilo. São chakras secundários do chakra cardiorrespiratório, que é no meio do peito. Como eu já mencionei em programas anteriores, o chakra cardíaco ou cardiorrespiratório, os desenhistas em livros, por licença poética do ilustrador, colocam o desenho do chakra cardíaco em cima do músculo cardíaco, em cima do coração. Na verdade, é no meio do peito. As pessoas falam assim, te amo do fundo do meu coração. Mas veja, é uma expressão lúdica, é claro. Mas veja, coração é um músculo, não ama ninguém. Se alguém fizer um transplante de coração, vai mudar o amor? Não, então não é o coração que é a questão. Quando você fala, te amo do fundo do coração, é porque você sente toda uma repercussão na área torácica, na área cardiorrespiratória. Você sente ali um fluxo de sentimentos que nasce na mente, mas brota no coração, bem no meio, na altura do chakra cardiorrespiratório, pegando ambos os lados, o lado esquerdo e o lado direito, tendo então sua sede no meio, porque ele não é apenas chakra cardíaco, ele é cardiorrespiratório. Na verdade, até brincando, viu, Jean, com o tema, não é te amo do fundo do coração, que alguém diria para alguém amado, é te amo do fundo do chakra cardíaco, que seria o correto, né? Mas tiraria todo o lado poético da história, aquela coisa toda, mas é no meio do peito. Então, ele tem laterais, por exemplo, no torso, nas 2 laterais, no lado direito mesmo e esquerdo do peito, na lateral, e tem um em cada mamilo. Tem um chakra abaixo do chakra cardíaco, que os hindus chamam de chakra Hiriti. Hiriti em sânscrito é coração, ou seja, o chakra cardiorrespiratório não é o coração. Ele pega toda a área cardiorrespiratória onde está o coração. Abaixo do chakra cardíaco tem um chakra secundário chamado em sânscrito Hiriti Chakra, ou melhor, chakra do coração. Esse é específico do músculo cardíaco. É que ele está dentro do raio de ação do chakra cardiorrespiratório, que todo mundo sempre falou que era o chakra do coração. Na verdade, é um conjunto. Então, os 2 mamilos, bem em cima, tem 2 pequenos chakras que também, às vezes, são muito estimulados, né, em fenômenos anímicos mediúnicos. Então, não estranhe a sensibilidade na aura dos 2 mamilos. E com um detalhe, a mulher tem a tendência de ter maior sensibilidade nos chakras dos mamilos, naturalmente, pela região dos seios, que é mais extensa do que no homem em forma convencional. Então,
os seios da mulher têm uma dilatação maior do que a aura peitoral de um homem. Deixa eu dar um exemplo para correlacionar. A mulher tem útero, o homem não tem. Então, quando há o processo da gravidez, a aura do útero dilata muito, parecendo que forma um balão de energia na parte inferior do corpo da mulher. O homem não tem essa dilatação, porque ele não tem o útero para poder o campo energético dilatar junto. A mesma coisa, os seios de uma mulher, né, são mais extensos do que a área peitoral de um homem. Então, a mulher sente mais balonemã, mais dilatação na aura peitoral. E muitas vezes a dilatação somente nesses pontinhos dos mamilos, e como isso não é citado normalmente na literatura sobre o tema, muita gente fica sem entender que sensibilidade é aquela. Deixa eu contar um caso para ilustrar. Eu conheci uma médium que aplicava excelentes passes, uma médium espírita, e ela tinha muita clarividência também. Naturalmente que a clarividência é associada ao chakra frontal, né? Naturalmente a questão na tela mental das visões psíquicas. Só que acontece, às vezes, por um mecanismo sutil da mente, inconscientemente, a percepção pode eclodir num outro chakra. Então, ao falar de clarividência, ela não ocorre somente no chakra frontal. Pode ocorrer no chakra do alto da cabeça, pode ocorrer, por exemplo, vocês vão estranhar o que eu vou falar, mas aconteceu muitas vezes comigo. Um curador de qualquer área, reikiano, curador prânica, passista, o que quer que seja, está passando energia com as mãos, sente a aura das mãos dilatar, parecendo que as mãos ficam grandes, já citei essa sensação muitas vezes. Porém, na hora que a pessoa está passando energia, muitas vezes aparecem imagens nos chakras das palmas das mãos. E a pessoa fala assim, eu estou tendo clarividência pelas mãos? Não. Essa clarividência continua fluindo pelo chakra frontal, mas num curador, na hora de um trabalho, toda a essência, toda a sensibilidade está focada nas mãos. Então, aquilo que rola no frontal, em frações de segundos, chega na mão, por extensão, e vai dar a sensação que ela está vendo pelas mãos. A mesma coisa pode ocorrer em qualquer chakra. A percepção do chakra frontal, aparecer as imagens num dos outros chakras por correlação. Naturalmente que isso não é tão comum. Então, essa sensitiva, essa médium, ela tinha clarividência e às vezes o foco das imagens ia para o mamilo esquerdo dela, Jean, e ela não entendia. E outra, eu notava quando ela estava dando um passo, ela inclinava um pouco para a esquerda, que era tentando ver melhor pelo peito, porque a sensibilidade visual dela era no mamilo esquerdo. E aí eu notei isso várias vezes, né, enquanto ela estava fazendo aquilo, e aí eu fui conversar com ela. E ela toda tímida, porque ela não entendia o que estava acontecendo, e eu falei, olha, eu estou vendo por clarividência, estou vendo o seu gesto, você tem clarividência pelo mamilo esquerdo, não fica com vergonha não, isso vem do frontal, mas está incidindo no chakra cardiorrespiratório e repercutindo no chakra do mamilo esquerdo. Por que você fica com vergonha de falar isso? Ah, é porque eu sou tímida, nunca vi ninguém falar isso, ela estava toda envergonhada, porque eu estava comentando com ela isso, falei, ó, perde a vergonha, isso é uma sensibilidade, usa mais o chakra do mamilo esquerdo, se a sua sensibilidade é maior, trabalha mais a energia aí, percebe mais as coisas aí, você pode até ter uma expansão da consciência por esse pequeno chakra, estimulando os outros chakras para dar uma big expansão da consciência. Então agora vocês estão sabendo que há chakras em cima dos mamilos, são auxiliares, secundários do chakra cardiorrespiratório. Ok, pessoal? Vamos lá. Temos chakras nos ombros também. Muitas vezes funcionam bem em médiums. O mentor espiritual chega e aplica energia nas laterais dos ombros e isso estufa a aura inteira, causa o balonemã, a aura inteira infla por causa do novo fluxo de energia que está entrando pelos chakras secundários dos ombros. Muitos médiums podem confirmar o que eu estou falando para vocês agora, tá? Essa sensibilidade na área do meio dos ombros, bem ali onde está a marca da vacina, é muito comum mentores aplicarem energias ou tocarem psiquicamente nesses pontos. Também temos chakras nos maxilares, são secundários do chakra laríngeo na garganta. Esses chakras dos maxilares,
eles energizam a boca, os dentes, né? Quando a gente mastiga o alimento, já vai quebrando as moléculas desse alimento, a língua vai jogando saliva e enzimas já para ajudar na digestão, quando a comida descer. Então, os chakras dos maxilares energizam a primeira parte da digestão, que é a mastigação e a salivação. Tem um pequeno chakra também na ponta da língua e tem um chakra no céu da boca, né, na área do palato, que os hindus antigos chamavam de Lalana Chakra. Lalana, em sânscrito, é palato. Por isso, como tem um chakra na ponta da língua e outro no céu da boca, muitos yogis em suas práticas, praticantes de artes marciais de vários países e mestres taoístas chineses de outrora, faziam práticas e diziam: encoste a ponta da língua no céu da boca para fechar o circuito, para a energia ficar circulando por dentro, causando um estado vibracional, porque tem pontos nessas áreas. Vou repetir: chakra na ponta da língua e chakra no céu da boca, tá? E chakras nos maxilares. A área onde eu ouvi comentar sobre os maxilares foi na cura prânica. O mestre Choa Kok Sui falava desses chakras que muitas vezes acumulam energias demais, refletem talvez tensões. Sabe o ranger de dente de alguém? O bruxismo durante o sono pode ter muitas causas, é claro, mas parte disso pode ser acúmulo de energia nos chakras dos maxilares, afora estresse e agitação durante o sono. Muitas vezes a aplicação de passes ou cura prânica ou reiki nesses pontos dos maxilares por parte de um sensitivo pode ajudar bastante a desobstruir energias, né, que ficam estagnadas na parte inferior da boca, ou às vezes no chakra da garganta, ou nas laterais do pescoço, ou então na própria região dos maxilares. Lembram, gente, qual é a parte mais densa do nosso corpo humano? A estrutura óssea, que é onde está a maior parte da condensação da matéria. Matéria é energia condensada. Então, qual é a área mais condensada do corpo? O sistema esquelético. Então, os nossos dentes, tá? Eles são energia condensada, acumulamos muita energia ali e com o processo da mastigação dos alimentos, o prana da comida, a energia da comida, pode ficar impregnada em toda a aura dos dentes, nos maxilares e acumular. E numa pessoa que já está tensa por outro motivo, isso pode causar uma compressão e aí pode gerar o ranger de dente, que eu vou repetir, é apenas uma especulação, porque tem várias outras causas para o bruxismo e o ranger de dentes. Mas é importante falar dos chakras dos maxilares. Uma dica para vocês que trabalham energias com as mãos, de vez em quando, apliquem passes dispersivos nos maxilares, girando as mãos. Tá? É o que é chamado de passe dispersivo na área espírita, ou às vezes na área da Umbanda. Então, por exemplo, um médium espírita chega e aplica o passe, ou o mentor faz isso, usando as mãos deles. Na Umbanda, o que o preto velho acoplado do médium faz? Pega as mãos do médium e começa a vibrar em torno do chakra da garganta ou em torno dos maxilares para limpar. Isso também pode ser feito na cura prânica, onde a dispersão é chamada de varredura prânica, onde o curador prânico trabalha varrendo as energias com as mãos para fora dos pontos dos maxilares e depois energiza. A área de energização aí muito boa é o azul clarinho, que é a cor do chakra laríngeo na maior parte do tempo, mas pode-se aplicar energia com a cor da luz do sol também, que é muito interessante. Primeiro limpa, depois aplica energia, ou aplica um alto reiki ali para limpar. É claro que alguém animicamente pode fazer sozinho. Eu citei o caso de médiuns, né? Mas, por exemplo, vocês podem pegar, virar as mãos, girar em torno dos maxilares, depois aplicar energia, limpando a vocês mesmos de forma anímica, pela força da vontade. E tomara que vocês não dependam do guia espiritual limpar para vocês o que é dos seus corpos. A limpeza nossa é responsabilidade nossa. Nas sessões mediúnicas, seja espírita ou umbandista, os mentores vêm, aplicam passe nos médiums, né? Usando as mãos dos próprios médiums para limpar, tirar cargas que às vezes ficam na comunicação com espíritos carentes
que acoplados ali recebem ajuda. Então, se os médiuns tivessem maior domínio da energia e eles próprios limpassem, o guia espiritual não precisaria acoplar para fazer o trabalho que o próprio médium pode fazer ele mesmo, já que o corpo é dele. Isso seria equivalente a você tomar banho. Tomar banho é uma coisa anímica. Agora, já pensou? Vai tomar banho, incorpora o guia para limpar você e ensaboar? Não tem lógica. Então, um guia pode ajudar vocês que são médios, mas não dependa do guia para ser feliz. O guia é para colaborar, não é para viver por nós, não é para fazer as coisas para a gente. Então, aprendam a limpar as próprias energias. Use as próprias mãos. Que vocês apliquem energia nos outros, usa para vocês. Gira, limpa a sua aura, depois se auto-energiza, usando a técnica que vocês quiserem. Mas façam, tá? Aquilo que o mentor faria para você, você pode fazer. E libera o mentor para ele atender outra pessoa carente e não você. Que você não seja pessoa carente e nem dê trabalho para o seu mentor, né? Que você se cuide, trabalha direitinho e quando o mentor vier, ele encontra você já energizado e cheio de luz e aí ele soma a luz dele e vocês dois juntos vão ajudar a humanidade. Mas tomara que o mentor não tenha que ajudar você, médium que está me ouvindo, que você tenha autonomia para se limpar, se energizar, ficar com a sua aura linda, para que quando os mentores chegarem, encontrem você como um sol. E aí vão trabalhar juntos com você e você não será dependente deles, e sim colaborador. Porque não esqueça, você também é espírito encarnado, apenas está na função de médium enquanto está encarnado para mais uma experiência. O mentor vem e soma com você. Eu vou usar uma expressão, não é trabalhar sob os mentores, é trabalhar com os mentores. A mesma coisa rola nas saídas do corpo, tá? Com a presença de mentores, mas isso eu vou comentar com vocês, saídas do corpo, no programa da semana que vem. Deixa-me ver aqui. Temos também chakras nos calcanhares. Muitas vezes os mentores aplicam energia na pessoa deitada nos calcanhares, porque ali fica acumulada muita energia vermelha que sobe da terra, que é pré-kundalínica. Ao invés dela subir para a base da coluna, ela ficou estagnada ali. Então, como a energia vermelha prende a pessoa no plano físico, conecta ela à terra, na hora de uma saída do corpo, o mentor vem e aplica um passe para que ela flutue, se solte. Então, uma área que eles soltam é o vermelho embaixo, liberam, para que o corpo espiritual possa ganhar leveza, porque senão a energia fica travada ali embaixo e impede a saída. Por isso, energizações e toques psíquicos nos calcanhares. Que mais, tá? Chakras também nos cotovelos e nos joelhos, pessoal. São chakras secundários, intermediários, tá? Muitas vezes a energia acumula nesses pontos, podendo causar dores nas juntas. É claro que tem milhares de causas. Estou colocando que, às vezes, seria bom dar um passe, ou reiki, ou cura prânica, no próprio cotovelo. Usa uma mão, depois usa do outro lado. Sempre girando, fazendo varredura prânica, ou dispersão energética em cima dos cotovelos e depois energizando. Seria muito legal fazer isso também nos chakras dos pulsos. E para quem puder, gira com as mãos as energias em cima dos joelhos e depois passa uma energia clarinha, não energia vermelha nem laranja. Passa energia clarinha, passa o rosa, amor para os joelhos, amor para os cotovelos. Vocês vão notar que as energias vão fluir mais facilmente para vocês. E é claro que isso não vai rolar da primeira vez. É depois que você fizer várias vezes ao longo, sei lá, de 2, 3 meses, essas áreas vão ficando mais sutilizadas e as suas energias vão fluindo mais facilmente. Jean, quanto tempo a gente tem aí? 10 minutos? 12? 7? Tá? 18 até 30, até 7 minutos? Ah, é verdade. Caramba, eu fui falando. Gente, será que dá tempo em 7 minutos de eu ler essa mensagem? Eu acho que dá. É o seguinte, gente. Esse texto vai fazer parte daquele material Há Algo a Mais, Um Amor, Uma Luz, o volume 2. O volume 1 está disponibilizado dentro do site do IPPB, tá, pessoal? Vocês podem entrar lá e baixar o livro gratuitamente. ippb.org.br. Os programas também, depois, eles entram no YouTube, no canal do YouTube lá. É só clicar meu nome, Wagner Borges, IPPB, ou canal Wagner Borges. Abre lá, vocês vão ver os programas lá, inclusive esse que está
aqui passando a live, e depois eles ficam lá para vocês assistirem em outros momentos. E também depois eles são colocados dentro do site do IPPB, lá tem uma seção chamada Rádio IPPB, fica lá os podcasts do programa, vocês podem escutar os programas de anos anteriores, tá? Entrem lá, para quem é novo no programa, escuta os programas anteriores, na época pré-YouTube, tem um monte de coisa legal lá para vocês escutarem. E eu botei assim, voando espiritualmente com um pai além das estrelas. É um mentor conversando com um homem que era um pai que estava desencarnando. Esse mentor também foi pai, e para acalmar a pessoa na hora da passagem, ele falou isso aqui. E no próximo programa, se der, ou num outro, eu explico mais sobre esse momento da passagem final, a abertura daqueles túneis de energia, o mentor embalando a pessoa. Eu vejo muito isso porque eu sou ligado na assistência espiritual, os mentores me ligam e eu acabo vendo. E eu captei as palavras desse mentor para esse pai que estava desencarnando. Pena que hoje não dá para a gente usar música, porque nós estamos fazendo a live. Então vai na seca mesmo, né, Jean? As palavras desse mentor para ele. Olha que lindo, olha o respeito e o amor dele para o homem desencarnando. Vamos lá. Irmão, venha comigo, pois é chegada a hora de ir. As estrelas o chamam de volta para casa. Elas conhecem o seu tempo e sua nota espiritual. E outros amigos o esperam, além do portal. Por favor, entre nessa luz com confiança e paz. Eu o conduzirei pela jornada, e isso é uma honra para mim. Você é pai e faria tudo pelos seus filhos, eu sei. Assim como eu fiz pelos meus filhos, quando estava aí. Por isso, eu compreendo sua saudade e preocupação com eles. Mas eu lhe digo, nada tema, pois você foi justo e trabalhador. E o Pai Maior o compreende, e também a mim. Olhe essa luz de frente e sinta-se acariciado por ela. Além da sua percepção, outros estão orando pela sua passagem. Então, se quiser, ore também, mas sem temor. Faça isso com amor. E me permita conduzi-lo com respeito, pois, assim, eu também fico feliz. Irmão, agora é hora de ser um bom filho, porque bom pai você já foi. E o Pai Maior o chama para a casa das estrelas, de onde você veio. Por favor, flutue nessa luz amiga, e se quiser, durma um pouco. Enquanto ela embala o seu corpo espiritual, eu estarei velando por você. Assim como, um dia, eu também fui embalado por ela e alguém velou por mim. E quando você despertar, eu estarei junto, guiando todos os seus passos. E então falaremos daquelas coisas secretas que moram no coração dos pais. Juntos, vamos orar pelos nossos filhos, para que eles vivam de acordo com a luz, pois, em algum momento, alguns deles também serão pais e compreenderão. E, acima de tudo, eles serão compreendidos pelo Pai Maior, nosso Pai também. Por favor, me dê a honra desse momento e me deixe levá-lo de volta para casa, e que o Pai Maior abençoe a nossa viagem na luz. Gente, eu assisti esse mentor falando isso para esse homem desencarnando, um portal de luz por sobre ele. Ele tinha medo de passar e pensava muito nos filhos que ficavam aqui, filhos já adultos. E aí esse mentor, que estava amparando o processo dele, conversou isso com ele mentalmente. Como eu estava ligado, ele me ligou, eu vi, eu registrei, escrevi as palavras dele, observei o carinho dele na passagem. Eu já vi ele fazer isso com muita gente. Assistência espiritual não é só chegar lá e encher o desencarnado de energia, não. Muitas vezes ela é psicológica, é conversar com a pessoa, deixá-la serena, mostrar para ela que ela não está morrendo, conversar, falar de mortalidade da consciência, falar da luz, falar de um plano maior, para que ela lentamente vá se soltando e retorne para casa. Gente, nós criamos muita celeuma, muitos condicionamentos em relação a essa coisa de morte. Ficamos em cima disso com um terror. E nós somos espíritos, nós não nascemos nem morremos.
entramos e saímos dos corpos perecíveis. E estamos aqui para mais um tempo e, eventualmente, vamos passar para o lado de lá. Isto é do jogo, isso é normal. Estudando a parte espiritual, vamos eliminar esse terror da mente, vamos colocar mais luz em cima, esclarecimento, explicar melhor essas coisas, perder o medo, não desejando isso ou aquilo, mas as coisas acontecem. E quando acontecer, que vocês estejam muito bem preparados para enfrentar essas transições, né, que são frequentes na seara de um espírito que reencarna ao longo do tempo. E eu pergunto para vocês que estudam reencarnação, quantas mortes você já teve em outras vidas? Porque todo mundo fala assim, tivemos muitas vidas, em cada vida teve morte no final. Isso é do jogo. Como nós estamos encarnados agora, uma hora vai haver uma saída. Saída que não seja causada por nós. O nosso tempo definido por quem nos trouxe e vai nos levar. Que a gente não cause a saída prematura por não estar cuidando bem das coisas aqui. Mas na hora que for, que vocês entrem na luz com calma e tranquilidade. E até lá, enquanto aqui na Terra, que essa luz esteja no seu coração e na sua mente, no seu corpo, durante a vida aqui, para que você já tenha essa serenidade e essa consciência já no viver. Para um dia, quando passar, você aplique essa serenidade na passagem para o outro lado, porque semelhante atrai semelhante, e o que é sereno busca serenidade, o que é turbulento busca turbulência, e daí por diante. Vamos priorizar o nosso melhor e diminuir o nosso pior. Trabalhando todo dia, a gente vai conseguir isso ao longo da evolução. Cada dia, uma melhoria um pouquinho, no final de uma vida inteira, uma grande melhoria para todo mundo, tá? Para o pessoal que está aí assistindo na Vibe, tirei aqui o tampão para vocês verem que o meu olho está normal, tá? Apenas eu só não posso pegar claridade, por isso eu estou usando o tampão. Quando fica a claridade, eu começo a piscar, porque o olho não aguenta. Eu fiz um procedimento ontem no hospital e aí tá em recuperação, tá bom? Mas tá tudo tranquilo. Espero que o programa tenha tido bastante esclarecimento para vocês hoje, tá bom? Estamos em cima, Jean? Jean, obrigado aí pela assistência. Gente, muito obrigado. Bom domingo para vocês.